Bom, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor para começarmos a nossa aula dominical nesta manhã. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e Te louvamos, Senhor. Eu Te agradeço porque o Senhor já nos deu neste dia uma manhã, uma reunião abençoada de oração e agora nesta reunião de ensino, de estudo da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, cada um de nós, Senhor, para que possamos juntos aprender e conhecer mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, minha gente, hoje nós vamos estudar no capítulo 2 de Tiago, do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos falar um pouco, o tema da aula é a lei e a fé, e nós vamos falar um pouco sobre a questão do favoritismo que estava acontecendo na congregação naquela época, né, e que hoje também muitas vezes acontece. Então, como evitar o favoritismo? Nós vamos falar sobre a verdadeira riqueza aos olhos de Deus. Nós vamos falar sobre a lei mais importante do reino, qual é esta lei, e também sobre o exercício da misericórdia, ou seja, uma aula que promete bastante. Eu estava escrevendo a aula e depois eu pensei, eu acho que eu exagerei um pouco no conteúdo, mas glória a Deus por isso. Vamos tentar passar tudo aquilo que for possível para os irmãos. Então, para nós ganharmos o tempo na aula, ao invés de lermos o versículo 1 até o 13, nós vamos começar lendo por blocos, ok? Então, nós vamos ler primeiro o versículo 1 até o 4, que fala sobre a questão do favoritismo e o conselho de Tiago para aqueles irmãos. Diz assim: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui para a igreja, para os que creem. Ele diz assim: nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Aí digamos que vocês tratem melhor aquele que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Então vejam bem, o que Tiago está ensinando aqui para a igreja do Senhor? Primeiro, que na Assembleia dos Santos, uma vez que esta palavra ela está sendo dirigida para a igreja, para os cristãos, né? Então, na Assembleia dos Santos, todos são iguais perante Deus. Não existe diferença aos olhos de Deus. Deus não está preocupado com roupa, com anéis, com carro, com bens, propriedades, porque Deus ele olha o coração da pessoa e Deus vê todos da mesma forma. Então vejam, nós quando viemos ao mundo, nós não trouxemos nada para esta vida. E quando nós morrermos, também não vamos levar nada desta vida. Essa semana teve um magnata americano, eu não lembro agora o nome dele, mas é uma notícia recente desta semana, e ele tomou uma decisão na sua vida e doou toda a sua riqueza, que eram bilhões de dólares, para a filantropia. E ele fez isso porque, segundo ele chegou num momento da vida que percebeu que toda aquela riqueza, todos aqueles bens não tinham nenhum valor se comparado à vida.
E muitas pessoas que têm trabalhado ao longo dos anos, né, e têm conquistado riquezas, quando chegam no final da vida, e graças a Deus por aqueles que têm essa oportunidade de poder repensar sobre o valor da vida e tomar essas decisões. E muitas dessas pessoas, quando já estão velhas, né, recentemente teve uma artista também que ela chegou à conclusão que toda a sua riqueza, todos os bens que ela conquistou ao longo da vida não tem qualquer valor, porque ela está agora vivendo sozinha, não tem esposo, a filha não mora no Brasil e não tem ninguém com quem dividir os seus bens, a sua riqueza. E ela chegou à conclusão que a maior riqueza não está nos bens. Então nós não devemos nos orgulhar, orgulhar que eu digo no sentido de se ensorbebecer, né? Pelas conquistas, pelas posses, pelas realizações, porque tudo isso perece quando você morre. Quando nós morremos, é legal conquistar, é legal ter, beleza. Mas quando você morre, se você valorizar demais essas coisas em detrimento às pessoas, quando você morrer não vai ter ninguém nem para chorar a sua morte. Então nós devemos considerar que tudo que nós temos, seja pouco ou seja muito, é privilégio de Deus. E aprender a valorizar mais a vida, mais a nossa existência, mais as pessoas do que as coisas. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, Pedro, ele diz o seguinte: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e faz o que é direito, seja qual for a sua raça. Ou seja, independente de quem seja a pessoa, no momento em que ela decide entregar sua vida ao Senhor, que ela passa a temer a Deus e fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, Deus trata do mesmo modo, não tem diferença. Lá em Romanos 2, 11, Paulo também afirma: Deus trata a todos com igualdade. E em Efésios 6, 9, novamente, Paulo vai dizer: Deus trata a todos igualmente. 1 Pedro 1, 17, Pedro também fala que Deus julga com igualdade as pessoas. Ou seja, o Tiago aqui ele está fazendo um apelo, né? Porque vejam que ele começa com a expressão meus irmãos. Então ele está se dirigindo a esta congregação e falando com eles como um pai que fala aos filhos, ou como um irmão, né, mais experiente, mais velho, fala para os mais novos. É como se ele estivesse falando realmente para a sua família. Então ele fala assim, meus irmãos, e ele deixa bem claro que a gente não deve perder tempo, às vezes, olhando, julgando, né, o nosso vizinho com base na sua aparência exterior. Porque o exterior não reflete aquilo que as pessoas são de fato. Principalmente no mundo artístico, né? Onde as pessoas eles são obrigados a viver, né? Uma imagem de hipocrisia, né? De Hipócrates ou de arte, né? Eles são atores, então eles têm que representar um papel que nem sempre reflete a sua realidade. Então não olhe para o rosto das pessoas, não fique olhando para as roupas, para as riquezas, para a posição social das pessoas, porque todos são iguais. Nós não podemos de maneira alguma nos deixar influenciar por esse padrão que uma sociedade distante de Deus tem estabelecido, onde a aparência vale mais, onde as roupas valem mais, onde a posição social vale mais. Então Tiago, ele vai apresentar aqui alguns motivos pelos quais os cristãos não devem demonstrar favoritismo. Ele fala assim, por causa dos maus motivos, para julgar o valor dos outros. Ou seja, o nosso coração, né,
ele não é puro. O nosso coração, mesmo a pessoa que entregou a sua vida a Cristo, se ele não subir todos os dias à cruz de Cristo lá e se crucificar, né, e falar, Senhor, que o Senhor viva e que eu morra, o nosso coração ele é impuro, faz parte da natureza humana. Então, muitas vezes nós somos levados por essa tendência de julgar pela aparência, e de, às vezes, tomar partido, né, de favorecer um ou outro, porque fulano é mais bonito, é mais elegante, porque se veste melhor. E aos olhos de Deus essas coisas não têm nenhuma importância, irmãos. Vejam, Deus ele olha, né, no versículo 5 aí, Tiago deixa bem claro que Deus, a gente vai chegar lá, ele não olha para a aparência externa das pessoas. Deus está olhando para o coração. E Deus também ele estabeleceu uma lei que nós vamos estudar sobre isso, que é a lei que deve reger o coração de todo homem e mulher que se entrega a Cristo, né? E aí, por fim, Tiago ainda vai falar sobre a questão da misericórdia, que não ter favoritismo, não agir com favoritismo, é também uma prova de que a misericórdia de Deus habita em nós. Então vejam bem, vamos voltar aqui ao exemplo que Tiago está dando aqui, né? Quando ele fala assim, entra uma pessoa rica. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nos dias de hoje, quem seria esta pessoa rica que Tiago está se referindo? Ele fala assim, vejamos, né? Ele está dando um exemplo para a igreja, que por acaso entra duas pessoas na igreja. Aí ele cita, olha, um entrou vestido, né, de roupas finas, com um anel no dedo, e o outro entrou com roupas usadas, né, já roupas velhas, e com uma aparência mais humilde. Quem vocês vai priorizar? Então, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Hoje, quem seria a pessoa rica na igreja, que muitas vezes é favorecida por causa da aparência? Alguém pode dar algum exemplo? Vocês têm algum exemplo de quem seria, né? A gente vê isso acontecendo. Eu não queria que vocês olhassem com o olhar da congregação local, porque aqui vocês já perceberam que não tem muito esse negócio, mas acontece. Mas vamos tentar olhar de uma forma global. Quem seriam as pessoas ricas? Alguém pensou igualzinho. Foi quem falou? Michele. Pensou igualzinho a mim. Político. O político seria essa pessoa rica? Uma vez eu já contei esse testemunho aqui, eu fui pregar numa grande igreja em São Paulo e nunca mais voltei a pregar lá, não quero pregar mais lá, porque eu fui convidado para pregar no aniversário da igreja. Então eu preparei uma mensagem, não era uma mensagem longa, mas era uma mensagem de uns 40 minutos, 50 minutos, e de repente chegou um candidato a prefeito da cidade, e o sujeito foi levado ao púlpito da igreja, se assentou, e ali foi dada a oportunidade para ele. Quando ele saiu, chegou a candidata, a prefeita da cidade, que na época ganhou a eleição. E aí foi dado também a palavra, e os dois falaram, cada um deve ter falado pelo menos uns 20 minutos, e tal, e a igreja aplaudiu, e toda aquela empolgação. Quando o pastor me apresentou que eu estaria pregando, ele falou assim para mim, eu quero te pedir um grande favor, meu caro. Pois não, prega aí uns 5, 10 minutos por causa do horário, porque o tempo estourou. Eu, de fato, preguei, acho que até menos que 5 minutos. Para não ser deselegante, falei alguma coisa para a igreja e já devolvi o microfone. Mas eu considerei aquilo uma grande afronta. Porque, muitas vezes, na igreja, né, um político, uma autoridade de governo, empresarial, às vezes um membro rico na igreja, chega, o cara que seria o rico, o cara que construiu a sinagoga naquela época, o cara que constrói a igreja hoje, chega, e aí ele tem uma certa primazia em relação aos outros. O que Tiago estava mostrando aqui para aquela igreja é que na reunião de crentes, de cristãos, o esnobismo, né, a aparência, o exterior estava prevalecendo. O pobre, o membro da igreja comum,
talvez um visitante que resolveu buscar na igreja um refúgio, uma palavra, né, de consolo, uma palavra amiga, alguém que entrou na igreja que estava doente e esperando que naquele dia recebesse a palavra de Deus. Eu lembro de um irmão que congregou conosco um bom tempo, hoje ele mora no interior, que ele deu um testemunho que no dia que ele entrou em nossa igreja, no outro endereço ainda, ele era um ex-empresário falido que perdeu o casamento, e a vida dele estava indo de mal a pior. Ele não tinha conseguido se aposentar, estava vivendo de favor numa casinha. E ele resolveu entrar na igreja porque um irmão que estava na porta da igreja o cumprimentou e falou, por favor, entra. E ele entrou naquele dia. E na hora da pregação, talvez alguém vai até se lembrar do episódio, faz anos, mas eu pedi que os irmãos se abraçassem, eu não faço muito isso, mas naquele dia, tocado pelo Espírito de Deus, e tinha um irmão que congregava na nossa igreja, que morava num condomínio, e eu pedi para ele abraçar o irmão que estava sujinho, que estava com a má aparência. Aí o irmão olhou assim para mim e eu falei, em nome de Jesus, demonstra o teu amor. Bom, o cara tinha que demonstrar o amor, né? E ele abraçou, e aquele senhor chorou muito naquele dia. Depois eu me tornei amigo dele, até hoje sou amigo dele. E ele falou assim para mim, que naquele dia, tudo que ele precisava receber na vida era uma demonstração de afeto. E aquele abraço daquele irmão que ficou meio assim, mas depois o abraçou, fez toda a diferença na sua vida. Então, o que Tiago está querendo mostrar para os irmãos, que a gente não deve perder tempo, às vezes, com atenção especial à aparência da pessoa. Não quer dizer que se entrar alguém bonito na igreja, você não vai abraçar só porque ele é bonito e você é feio. Não quer dizer que você não vai abraçar alguém que entrou vestido elegantemente na igreja só porque você não está bem vestido. Não é isso. Mas o que ele quer mostrar aqui para os irmãos é que todas as pessoas devem receber o mesmo tratamento. Se você cumprimenta o mais simples, cumprimenta o outro também. Se você cumprimenta a criança, cumprimente o pai, ou geralmente as pessoas cumprimentam os pais e não cumprimentam os filhos, né? Parece que criança é invisível em algumas comunidades cristãs. A criancinha vem e você cumprimenta quem está em cima, mas não vê a criança ali. Então Tiago está mostrando que a gente deve se preocupar em demonstrar o amor de forma igual, né? Igualitária para todos. Pastor, acontece também muito ao inverso, né? A pessoa chegar mais humilde e vir, principalmente em algumas igrejas, assim, onde há muitos profetas. Aí vem aquele monte e começa a falar para aquele que está mais humilde, como que se aquele que tivesse mais humilde está precisando mais de Deus do que aquele outro que está mais bem vestido, por eles achar que aquele que está ali de calça, às vezes, ele não conhece ainda Cristo, e às vezes a comunhão daquele está até mais ligada. Existe essa questão também, o que é o inverso, né? Às vezes também aquela coisa de, só porque fulano não está bem vestido, então aquele espírito de autocomiseração, né? Eu tenho que me dar bem só com todo mundo que parece que está mal e ignora o outro que às vezes pode também estar tão carente, tão necessitado de Deus quanto o que parece, né, miserável. Vejam bem, naquele tempo, por que Tiago está falando isso, né? Os escribas e os fariseus, eles eram o tipo de pessoas que gostavam muito de ter posição nas sinagogas. Então eles entendiam que ter uma cadeira cativa na sinagoga os tornava mais importante do que os outros. Então quando eles entravam nas reuniões, você vai ver isso lá em Mateus 23, 6 e 7, onde Jesus fala que eles preferiam os melhores lugares nos banquetes e nos lugares de honra na sinagoga. Eles queriam estar no lugar onde todo mundo pudesse olhar e falar, ali está a elite. Em Marcos 12, 39, que fala que eles preferem os lugares de honra na sinagoga. Em Lucas 11, 43, que Jesus ele condena esta atitude e fala, ai de vocês fariseus que gostam demais dos lugares de honra na sinagoga. E em Lucas 20,
46, novamente, Jesus vai falar, olha, que os mestres da lei gostavam de usar roupas compridas, né, capas, porque hoje ninguém usa capa, mas tem aquela coisa da síndrome do paletó, né, que o paletó vai te fazer mais importante do que os outros. Então ele fala, olha, que eles gostavam de capas compridas e de ser cumprimentado com respeito nas praças. É aquela coisa, né, que o sujeito se veste bem e ele acha que ele tem que ser o centro da atenção. Aí Jesus falou, eles escolhem os lugares de honra na sinagoga e os melhores lugares nos banquetes. Então os fariseus e os doutores da lei, né, em geral, eles tinham esta coisa de querer se aparecer. É claro que hoje, na igreja do século XXI, não existe isso, né, gente? Ou será que existe? O que vocês acham? Tem ainda gente que quer se aparecer, que gosta, né, de... Eu me lembro de um testemunho de um rapaz que ele disse que aceitou a Jesus numa igreja porque ele entrou na igreja e ele viu o pastor pregando, era uma igreja muito grande, e aí ele pensou assim, eu quero ser igual àquele cara, ou seja, ele queria o lugar do cara. Ele não aceitou Jesus porque Jesus era o Senhor e Salvador, mas ele foi ali movido de um interesse maior, que era ser o cara que falava na frente para a multidão. Então, aqueles cristãos, ao invés deles estarem preocupados em contemplar, né, a glória de Deus na vida dos outros, de ver o testemunho de transformação, aquilo que Deus estava fazendo, eles na verdade estavam olhando mais para o anel e para as roupas suntuosas. Da mesma forma que hoje, né, que as pessoas ficam olhando, né, para ver se entra alguém que aparentemente é mais importante. Eu já vi muitas vezes, irmãos, e dou graças a Deus que nesta casa ainda não tivemos e espero nunca ter, né, esse tipo de atitude, que é de igrejas onde, por exemplo, vai um político, uma celebridade e o pessoal fica pedindo para autografar na Bíblia. Autografa minha Bíblia aqui, assina aqui o teu nome, para depois sair e falar, fulano assinou aqui na minha Bíblia, olha. Isso é vaidade, irmãos. Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela está lustrando o ego do outro, porque quando ela faz isso, na maioria das vezes, ela vai inflar ou o seu ego ou o ego do outro, porque o outro vai se sentir uma celebridade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu não estou dizendo que você não possa pedir autógrafo para alguém que você considera uma pessoa importante, mas menos tietagem. Menos favoritismo, aquela coisa de querer, porque achar que o outro é mais importante do que você, porque às vezes isso acontece também na igreja. A pessoa, ela acha que o outro é diferente, só que para Deus é todo mundo igual. Por isso que Tiago, eu gosto das declarações de Tiago, porque Tiago, ele não trata ninguém de pastor, de presbítero, de diácono, de profeta, de evangelista, ele trata de irmãos, meus irmãos, porque ele entende que todos são iguais diante de Deus. Ele era o irmão do Cristo, ele era uma pessoa respeitada na comunidade cristã, mas ele não se vale disso perante a congregação, ele vê todos como iguais, porque Jesus também via desta maneira. Então, em vez dessas pessoas honrarem a Cristo, na verdade eles estavam mostrando mais respeito ao rico e desprezando o pobre. Aí eu pergunto para vocês, onde é que Jesus mais pregou? Nos lugares onde haviam pessoas pobres, oprimidas, cansadas. Então, em vez de aceitar a fé em Cristo, eles estavam demonstrando um grande favoritismo pela aparência. E o pecado que Tiago está expondo aqui é da discriminação praticada por alguns cristãos. Ou seja, a discriminação que ele fala aqui é a discriminação na aparência. É julgar alguém com base na aparência. Eu já assisti alguns vídeos, eu acho interessante esse tipo de vídeo, onde pessoas ricas se vestem de forma normal, como um cidadão comum, um trabalhador comum, e vai a essas lojas. Eu vi um recente que o sujeito queria comprar uma moto, que tinha um valor
elevado, né? Eu não lembro agora o nome do sujeito, também não vou fazer propaganda dele aqui, mas ele grava o vídeo que ele vai à loja para comprar aquela moto, só que ele vai de uma forma muito simples. E chega lá, o vendedor já vai dizendo para ele, olha, essa aqui não é para você não. Mas por que não é para mim não? Porque essa custa muito caro. Mas custa quanto? Olha, nem adianta, procura outra. E o cara fica tentando tirar ele, até que ele pega e saca lá um pacote de dinheiro e fala para o cara, tá vendo isso aqui, olha? Eu ia comprar e pagar à vista, mas como você é burro, você não sabe valorizar as pessoas, então estou indo embora. Aí o vendedor fica com aquela cara de quem acabou de perder a melhor venda do dia. Isso muitas vezes acontece, né? Então, o mesmo Deus que ama o rico, ele ama o pobre e ama na mesma intensidade, irmãos. Deus não ama mais o rico porque ele é rico ou o pobre porque é pobre. Como diz a irmã Michele, que tem aquela coisa de às vezes também, né? Achar que Deus só ama o pobre. Deus ama a todos iguais. Não tem diferença nenhuma. E o evangelho que deve ser pregado e praticado pelos cristãos é o evangelho do respeito. É o evangelho que mostra, né? Não é só a gente ficar falando aqui que Deus é amor, mas a gente demonstrar através da nossa boa educação, do nosso respeito às pessoas, que Deus ama a todos iguais. Então, a primeira coisa que Tiago está alertando aqui é que nós precisamos ter o cuidado para não sermos levados pela aparência. Vamos ver versículo 5 até o versículo 7. A irmã Iraí, ela faz uma observação aqui também, né, na aula virtual, onde ela fala que isso muitas vezes acontece com cantores famosos, né? Aquelas sessões de autógrafos, de tietagem, que muitas vezes acontecem. Aliás, você quer ver uma igreja encher, assim, no estalar de dedo, convida um famoso. É assim ou não é? Você convida, você quer saber se a igreja é ou não é de Deus? Coloca o irmão que ninguém conhece, o desconhecido para pregar. Agora você quer ver se a igreja não é de Deus? Convida um famoso. Ah, mas é porque foram lá para ouvir. Não, gente, 99% é tietagem. As pessoas não estão indo lá para ouvir a mensagem, estão indo lá porque fulano é famoso. E aí é só você olhar nas redes sociais. Estou aqui, os cristãos estão com a mania de agora, eles não vão mais para o culto, eles vão para o show, né? Eu estou aqui no show, assistindo aqui fulano de tal. O culto deixou de ser ao Senhor e passou a ser um show de celebridades. Versículo 5 até o 7. Ele fala assim, escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera cristocindência. Amém? Olha só o que Tiago está falando aqui, né? Ele passa agora de um exemplo prático e ele começa a ensinar aqui um princípio espiritual que a igreja deve seguir. Ele deixa bem claro, não é que ele está demerecendo os ricos, mas ele quer deixar bem claro para a igreja aqui que os pobres, eles são preciosos aos olhos de Deus, porque Jesus, ele veio pregar o evangelho para quem? Para todos. Mas qual foi a classe que mais se beneficiou do evangelho de Cristo? Os pobres. Porque os pobres estavam oprimidos, desamparados, desarraigados. Os pobres não tinham expectativa, não tinham esperança, estavam sendo subjugados e de repente eles encontram em Jesus a vida verdadeira, a vida plena, que vai tirar eles daquela situação de opressão e de depressão social, espiritual, emocional que eles estavam vivendo e vai trazer eles o quê? Para uma novidade de vida. Porque aí o sujeito passa a entender que a vida é mais importante do que as coisas. Então, independente dele ser pobre ou não, ele valoriza a vida. Ele se liberta do espírito da autocomiseração
E ele começa a se enxergar pessoa. E aí ele começa a buscar aquilo que Deus pode lhe dar. Porque os presentes de Deus, né, são para todos. Mas às vezes o diabo ele tem oprimido tanto as pessoas, principalmente em questão à pobreza, que muitas vezes tem levado as pessoas a se considerar inútil, fracassada, derrotada. E aí a pessoa, ela se olha para o espelho e ela fala, eu nunca serei alguém importante na vida, eu nunca terei isso, eu nunca vou conquistar. Mas quando ele conhece a Cristo, ele descobre que o maior valor está na sua própria existência e que a partir disso ele pode sim alcançar as outras coisas. Só depende de confiar no Senhor, trabalhar, se dedicar ao Senhor e nunca esquecer que o reino de Deus deve ser primícia. Então vejam bem, lá em Lucas 4:18, diz assim, o Senhor me deu o seu Espírito e Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Gente, o que um pobre mais espera na vida? O que vocês acham? Não vai me dizer que é a morte, não. O que um pobre mais espera na vida? Me ajudem aí. Vamos lá, um pobre desempregado, doente, pagando aluguel. O que um pobre desse espera da vida? Me fala. Hã? Eu acabei de falar agora, o sujeito olha para a vida e fala, eu sou um fracassado, um derrotado. O que ele espera? Oh, a palavra-chave, esperança. Alguma palavra, alguma coisa que possa lhe trazer esperança. E o Evangelho é esperança. Então Jesus fala aqui que o Senhor o escolheu para levar boas notícias aos pobres, ou seja, trazer esperança para quem não tem esperança. Tiago, ele chama a atenção aqui dizendo que Deus, ele escolheu os pobres para serem ricos na fé. Ou seja, não quer dizer que Deus escolheu apenas os pobres para desfrutar da graça, dos dons espirituais. Mas é que os pobres não estão desamparados por Deus. Ei, você pode não ter uma casa, você não pode não ter o melhor salário do mundo, você queria ter o melhor salário. De repente você ia se perder com tanto dinheiro. Você poderia ter outras coisas que deseja, mas vejam bem, a mais importante na tua vida é você saber que não está desamparado por Deus. E que Deus te socorre nas suas adversidades. Jó, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Fala assim, que Deus salva da morte os pobres. E como isso é verdade, irmãos. Porque o rico fica doente, ele vai para o Albert Einstein, convênio particular. E o pobre, quando fica doente, vai para onde? Para o SUS. Quando tem SUS. Se não tiver, o que o pobre faz, gente? Vai para a fila do SUS. Então o que resta para o pobre, se não pedir para Deus? Então Jó está falando aqui que Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Por isso que os milagres acontecem muito mais entre os pobres do que os ricos. Porque o rico, ele confia na sua riqueza. Paga o melhor médico, o melhor convênio. E o pobre? Senhor, tem misericórdia de mim, estou na tua mão. Se o Senhor não me ajudar, já era. Então vejam, lá em Salmo 9:18 diz assim, que os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Então o Evangelho, ele traz esperança. Cristo trouxe esperança para os pobres. Quantas pessoas que você que já tem uma caminhada de fé de alguns anos com Cristo, quantas pessoas, talvez você seja um exemplo daquilo que o Evangelho pode fazer, pode propiciar na sua vida. Você mudou de vida. Você passou a ter uma alta perspectiva de vida, de futuro. Você passou a estudar, você passou a economizar, você começou a planejar, você começou a construir o que você não fazia antes. Porque Deus, o Evangelho de Cristo,
traz esperança. Provérbios 22, 22 e 23. Olha o que o sábio está dizendo: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, e nem se aproveite dele achando que ele não tem advogado, que ele não tem quem o defenda, pois Deus defenderá a causa dos pobres. Às vezes a pessoa, na sua soberba, na sua arrogância, pode ver alguém numa condição desfavorável, né, e querer oprimir a pessoa. Porque é o que estava acontecendo naqueles dias, como nós vamos ver. Os ricos se aproveitavam dos pobres, oferecendo salários inferiores, humilhando os pobres, porque eles dependiam daquele salário para poder sobreviver. Mas lembre-se disso, o pobre que confia no Senhor, ele tem um advogado que julga a sua causa, e cedo ou tarde o Senhor fará justiça. A eleição, ela é obra de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 28 e 29, Paulo fala assim que Deus, né, o Evangelho de Cristo, veio que para destruir o que o mundo pensa que é importante. O sujeito que, por achar que tem dinheiro, vai ter boa saúde, de repente não tem saúde. Ah, mas o pobre também não tem. Mas o pobre só confia no Senhor. Mas aquele que confia na riqueza, nos bens, que acha que está numa posição que não pode cair, olha o que Paulo fala no versículo 29, ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Deus está vendo todo mundo. E se o sujeito for rico, soberbo, cuidado, porque ele pode, na soberba, encontrar a ruína. E se ele for pobre, mas ele for humilde, ele pode, na sua humildade, encontrar a riqueza. Porque é assim que Deus age. Alguns eleitos são pobres para o mundo. Alguns irmãos talvez nunca terão nesta vida a oportunidade de desfrutar de um pouco de riqueza terrena. Mas eles são ricos na fé e é para isso que Tiago está chamando a atenção. Irmãos, observem o presente que Deus deu a vocês, ou seja, a maior riqueza que um ser humano pode ter, a sua fé em Deus. Porque mesmo sendo pobre, mas ele confia no Senhor, o seu coração está sempre alegre, a sua vida é uma vida otimista. Então é para isso que Tiago está chamando a atenção. Quem são os verdadeiros ricos na fé? Vamos ver uma declaração de Calvino, onde ele fala o seguinte: visto que o Senhor age generosamente com todos, ou seja, com todas as pessoas, cada um que participa de seus dons segundo a medida de sua própria fé. Ou seja, Deus, ele é generoso com todos, mas muitas vezes a pessoa que está presa às riquezas, às coisas, a bens terrenos, ela se ocupa tanto com essas coisas que ela esquece de desfrutar da maior riqueza que Deus pode propiciar através da fé em Cristo. Então ao pobre resta o quê? Buscar e com certeza receber mais de Deus. Porque o reino de Deus não foi prometido para quem tem posses. O reino de Deus foi prometido para quem amar a Cristo e aceitar a Cristo em seu coração, seja ele rico ou seja ele pobre. Em Provérbios capítulo 8, 17 e 19 diz assim: eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. O que eu ofereço vale mais que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Gente, cá entre nós, me digam, existe alguma coisa mais importante do que ser feliz consigo mesmo? Existe alguma coisa mais importante do que você viver uma vida com propósito? De você viver uma vida de contentamento? Será que tem alguma coisa mais importante? A sabedoria, né? E Tiago fala que a sabedoria é Cristo. Então a sabedoria diz, o que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata. Quantos ricos que no final de suas vidas olham para trás e percebem que tudo aquilo que construíram
não tem valor. Porque o mais importante que eles poderiam ter, de repente, ter uma família, ter filhos, poder ter alguém que lhes assistisse na velhice, e não tem ninguém, estão sozinhos. O sujeito tem que pagar para alguém para cuidar dele. Por quê? Porque não tem ninguém que o ame a ponto de cuidar dele. A igreja primitiva, segundo a Bíblia, ela era constituída quase que 100% de pessoas pobres, especialmente a igreja da Judéia em Jerusalém. Os cristãos dessa região, eles eram os mais pobres que tinham. Porém, foi dessas igrejas em Jerusalém, na região da Judéia, ou seja, desses cristãos, que o evangelho brota para todo mundo. Essas mesmas pessoas, agora o que Tiago está dizendo, porque ele está escrevendo aqui para uma comunidade de cristãos judeus. E ele está mostrando, olha, vocês que são pobres, vocês estão perdendo a essência daquilo que é riqueza aos olhos de Deus. Porque vocês estão honrando os ricos e estão desprezando os seus próprios irmãos. Sabe, irmão, não tem coisa pior do que um pobre metido, um pobre querer ser rico. Não tem? É terrível, sabe? O pobre, ele ficar, desculpe aqui a expressão, mas ele ficar aqui, eu vou mais uma vez pedir perdão pela expressão, com puxa-saquismo, em cima de ricos. Não tem coisa pior. E Tiago está falando aqui, irmãos, olhe um pouco à sua volta e veja quem são vocês, os seus amigos, melhores amigos, irmãos, quem são? Vocês estão desprezando eles porque alguém entrou na reunião e estava vestido bonitão, com um anelzão na mão, e aí você achou que o cara era mais importante. E a graça que está em vocês, e o amor que está em vocês, e a comunhão que está em vocês. Então Tiago está chamando a atenção aqui, e ele apresenta 3 questões sobre o assunto. Primeiro, quem é que explorava os pobres? Os ricos. Ele fala aqui, os ricos estão explorando vocês. Será que vocês não estão percebendo isso? Que você fica aí babando em cima do rico, e sabe o que ele está fazendo? Ele está usando você de escada. Ele está pisando em você para ganhar mais. Você está sendo injustiçado e não está percebendo isso. Então Tiago, ele tenta abrir os olhos das pessoas aqui. Sabe, às vezes eu fico incomodado com pessoas que ficam, às vezes, valorizando demais pessoas que nem conhecem, só porque tem o título de estrela. Porque parece ser importante e às vezes desprezando quem está do lado, ali no seu dia a dia. Então Tiago está falando, quem é que explora vocês? Os ricos. Segundo, quem é que oprime vocês com sentenças nos tribunais? Recentemente eu estava conversando com um de nossos irmãos e ele, quando saiu de uma empresa, não recebeu aquilo que era devido. A empresa não pagou nada para ele, então ele teve que mover uma ação trabalhista de direito. E a situação do irmão não estava muito bem, então ele precisava muito daquele dinheiro. E o rico fez o quê? O patrão ofereceu para ele pagar metade do que devia. E o irmão aceitou. Talvez o patrão saiu todo feliz falando, tá vendo? Nós ganhamos 50% dele. Mas o irmão que tem Jesus, ele falou assim, pastor, graças a Deus que Deus tocou no coração dele, pelo menos a metade eu recebi. Esse é o coração de quem serve a Deus. Porque o crente foi injustiçado, mas amém, Senhor. Lá na frente ele vai gastar tudo isso em outra sentença ou com outra situação. Então Tiago está dizendo aqui, quem é que está oprimindo vocês? Levando vantagem em cima de vocês? São os ricos. E quem zombava da fé? Essa parte aqui eu até deveria pular, irmãos, mas eu tenho que falar. Quem que zomba da fé de vocês? Ele está dizendo, os ricos que falam mal do nome de Deus. Nós estamos entrando agora no período de eleição. E mesmo sabendo que a legislação eleitoral não permite que políticos façam uso da tribuna da igreja para falar à congregação, tem alguns pastores que insistem ainda em desobedecer à lei e colocam esses políticos para falar, e quando não colocam os políticos, eles ficam falando dos políticos no púlpito da igreja. Olha o que Tiago está falando aqui, quem é que zomba? São eles.
É o sujeito que passa 4 anos fazendo tudo que é errado e depois, na hora de buscar o voto, ele fala, vamos buscar dos crentes, porque os crentes são tudo bobo. Os crentes é o seguinte, a gente chegar lá e der uma lata de tinta para o pastor e falar, pastor, isso aqui é para você pintar a sua sede social, o pastor vai falar da gente o ano inteiro. E aí Tiago está chamando a atenção aqui, falando, olha, essas pessoas estão zombando de vocês. Porque vocês estão fazendo o papel de tolo. Então vejam bem, queridos, os pobres que Tiago está se referindo aqui, talvez nem sejam apenas pessoas pobres do ponto de vista econômico, mas ele está falando de pessoas comuns, de pessoas simples que estavam dentro da igreja, que se misturavam à coletividade, e de repente aparecia alguém diferente, que tinha uma ascensão social, e esse alguém, ele era visto como alguém mais importante do que toda a coletividade. Que o Senhor Deus nos guarde. Eu digo isso com muita humildade, debaixo aqui do nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha entrar por esse caminho, irmãos. Que o Senhor me ajude, como pastor desta igreja, se alguma vez eu cair nesse pecado, por favor, me ajude a se corrigir. Porque nós não podemos, de maneira alguma, olhar a igreja de Deus desta forma. Nós temos que olhar os nossos irmãos como Cristo nos vê. Nós somos iguais. Vamos continuar um pouco mais no versículo 8 até o 11, onde fala sobre a lei. Deixa eu só ver uma observação aqui que um de nossos irmãos está colocando, irmão Márcio. Já vi pessoas que não tinham nada, viviam em barracos, mas falavam em nome de Deus com alegria, e as pessoas questionarem o motivo de estarem felizes ao falar de Deus, mesmo morando na miséria. É a pura realidade. Gente, eu conheci tanta gente assim já. Eu fui pastor nos anos 89, 90, ali, final da década de 80, início da década de 90, na cidade de Carapicuíba. E eu fui pastor num lugar onde não tinha rua, eram trilhas, né? E até hoje eu tenho tanto carinho por aqueles irmãos, porque eu nunca vi um povo tão amoroso como aqueles irmãos, que na época muitos eram favelados, moravam em barraquinhos. E hoje, graças a Deus, todos têm a sua casa, não tem mais barracos no lugar, tem ruas hoje asfaltadas, tem água, tem luz, mas naquela época não tinha nada disso. Mas pensa num povo que era alegre, feliz com Jesus, o povo chegava cedo para o culto, de manhã a gente fazia, todo domingo, café da manhã. Eu não sei se o povo ia por causa do café ou se ia porque a aula era boa, mas o povo ia. E era um povo alegre, porque muitas vezes as pessoas iam descalços, irmãos. Quantas vezes eu vi aquilo e o coração partia. Crianças descalças indo para a igreja, correndo felizes, chegava na igreja todos felizes. E aí eu pergunto para vocês, o que Deus olha? Deus vê isso, o coração. A simplicidade daqueles que adoram a Ele, independente da sua posição social, econômica. Versículo 8, se vocês obedecerem à lei do reino de Deus, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito. Qual é a lei? Tiago diz, ame os outros, como você ama a você mesmo. Mas se você trata as pessoas pela aparência, está pecando, e a lei condena você como culpado. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Ou seja, a pessoa pode fazer tudo certinho, mas se ela não for capaz de amar o outro como se ama, como ama a si mesmo, esquece, já quebrou a lei de Deus, que é o amor. E aí, uma vez que a pessoa, ela pode ser religioso, pode se vestir bem na igreja, pode contribuir com as ações da igreja, pode fazer tudo certinho, mas se não tiver amor, e aí, minha gente, só quem julga é o Senhor. Não somos nós que julgamos, é Deus. Porque às vezes a gente pode se equivocar, a gente pode olhar para alguém e falar, porque a pessoa às vezes ela é mais introspectiva, né? Tem um semblante introspectivo, e a gente pode olhar para a pessoa e falar assim, aquele irmão não ama. Você não conhece o coração do irmão. Então não somos nós que julgamos,
É Deus que olha e julga, porque só Ele tem esse poder. E aqui Tiago está dizendo o seguinte, olha, se você julgar as pessoas pela aparência, vai estar pecando. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Primeiro, que é dever de todo cristão cumprir a lei do reino que se baseia no amor. Ou seja, você não tem que amar se quiser amar. Eu amo quem eu quero, eu gosto de quem eu quero. Não. A lei do reino, ela é bem clara. Você tem que amar. Ah, mas eu não amo. Peça a Deus, que é a fonte de amor. Porque se nós tivermos a presença de Deus em nós, nós vamos ser capazes de passar por cima do nosso orgulho. E vamos ser capazes de amar até quem a gente não amava por causa da aparência. Então, se você demonstrar favoritismo, vai estar transgredindo a lei de Deus. E o nosso Deus, ele não tem filhos favoritos, prediletos. Não tem essa coisa de filhos prediletos. O que existe é intimidade. Tem filhos que são mais íntimos, porque se aproximam mais, falam mais com o pai, oram mais, conversam mais, ouvem mais a voz do pai. Então tem o quê? Intimidade, não favoritismo. Deus não tem filhos favoritos, todos são iguais. E os crentes devem mostrar amor por todas as pessoas. Lembre-se de Romanos 2,11, Deus trata a todos com igualdade. Você pode ter pessoas na igreja com quem você tem mais amizade do que outras, porque vocês se relacionam mais. Mas você não pode amar mais essa pessoa que você tem mais amizade do que o outro. O amor deve ser na mesma proporção com todos. Tiago diz que a discriminação torna a pessoa um transgressor da lei. E naquela época, alguns cristãos judeus, eles estavam agindo dessa maneira. Por exemplo, eles consideravam, olha só, para os judeus, o descanso sabático, eles liam a lei de Deus e falavam assim, tem algumas coisas que são importantes e outras não são. Sabe aquela coisa de pecadinho e pecadão? Então eles eram mais ou menos assim, não obedecer o descanso sabático, isso é uma profanação, não pode. Mas por outro lado, existiam alguns juramentos que eles não consideravam tão relevante. Então aquilo que eles achavam que não era relevante, eles praticavam. Por isso que quando Jesus vem, o que ele diz? Que a lei mais importante é o amor. Tudo se baseia no amor. Porque o amor, ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. O cristão deve atentar para toda a lei de Deus. Tiago, ele dá um exemplo bem claro aqui, olha, a pessoa que não comete adultério. Tá bom, o sujeito é santo na essência, glória a Deus por isso. Não estou dizendo que não é para ser, glória a Deus. Mas aí ele mata o outro com a língua, com o olhar, com a sua atitude discriminatória. E aí? Adiantou ele ser puro numa área, se ele não foi capaz de se dominar na outra? Tiago diz, se ele transgredir um item da lei, estará culpado. Para a gente entender melhor o exemplo, eu ia fazer isso aqui na prática, sabe, ao vivo, mas eu fico com medo de quem está nos assistindo não entender e de repente até me culpar, né? Mas eu ia chamar um irmão, uma irmã aqui na frente, eu ia trazer um martelo e eu ia dar uma martelada no seu dedão, para ver o que acontece. O que você acha? Aí me disseram que não era bom fazer isso ao vivo. Se alguém martelar o teu dedo, o que acontece? O corpo sente? E por que o corpo sente? Foi no dedo, gente. Eu não dei martelada na cabeça. Por que a cabeça está doendo? Porque o corpo todo está ligado. Todos os membros fazem parte. É isso que a gente precisa entender na Igreja de Cristo. Irmãos, todos nós fazemos parte de um corpo. Nós não somos iguais. Na igreja tem pessoas com mais posses, tem pessoas com menos posse. Tem pessoas que têm uma formação secular mais acentuada e tem outros que não têm nada. Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que não conseguem se expressar em público. Tem pessoas que cantam bem, tem gente que não canta bem.
Tudo isso pode acontecer. Mas nós não podemos, de maneira alguma, discriminar os nossos irmãos por suas diferenças. Porque nós somos iguais. O dedo faz parte do corpo. Ou seja, o teu irmão faz parte. Você também faz parte. E se você fosse o dedo, né? O teu irmão também sentiria a mesma dor por você. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, 26, Paulo fala assim, que se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. E se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Eu penso que nós deveríamos, irmãos, como cristão, parar de ficar martelando o dedo. Porque é isso que está acontecendo. Como assim, pastor? Quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos ferindo, nós estamos transgredindo a lei do amor. Quando nós acusamos injustamente um de nossos irmãos, quando a gente discrimina alguém, porque às vezes, irmãos, nem todo mundo na igreja é 100%. Nem todo mundo na igreja desfruta de uma plenitude do Espírito Santo, tem lá os 21 dons. 21, pastor, você falou? Lê na tua Bíblia que você vai encontrar mais do que 9. 21 dons descritos na Bíblia, ou alguns outros paralelos que Deus possa ter te dado, isso não torna ninguém diferente. Nós somos iguais. Se a gente começar a olhar para as pessoas com amor, ao invés de atirar pedras e dar martelada no dedão, a gente vai começar a ajudar o nosso irmão para que ele possa chegar à mesma maturidade que você tem diante do Senhor. Versículo 12 e 13. Olha só. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. É forte essa palavra, hein, gente? Eu vou até repetir de novo para vocês. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Só um resuminho aqui, deixa eu ver se eu posso falar um pouquinho sobre esses dois versículos. Primeiro, eu fico até encantado com a eloquência, né, de Tiago na forma como ele expressa aqui como deve ser a conduta cristã. Quando ele deixa bem claro assim que as palavras que não são acompanhadas de ações são palavras vãs, não tem sentido. Está lá no capítulo 1, versículo 26 a 27, ele está retornando àquele tema, onde ele fala assim que o religioso, ele tem que aprender a controlar a sua língua e que o bom religioso, ele tem que também praticar a sua religião. Então Tiago, ele está trazendo de volta esse mesmo tema, e aqui ele está falando agora sobre agirmos dentro da lei da liberdade, que é a lei do amor. Então ele fala, primeiro, vocês devem falar e viver como cristãos. Não apenas falar, porque falar é muito fácil, gente. A gente encher as nossas páginas sociais de versículos bíblicos é a coisa mais fácil que tem. Aliás, é Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o difícil é viver, e Tiago está chamando a atenção dos irmãos aqui, falando, falam e vivam. Ou seja, a gente deve olhar para a nossa vida sob a perspectiva de que também seremos julgados. Porque Deus não vai julgar o seu irmão e deixar você passar impune. Deus vai te julgar como julga também o seu irmão. Então Tiago, ele está chamando a atenção aqui, dizendo o seguinte, que os olhos de Deus, eles estão sobre todos nós. E o mais interessante é que Deus, ele não vê como vê o homem. Uau! Deus não vê só aparência, Deus vê coração. Então a gente pode até ter uma aparência de piedade, mas se o coração nega, Deus vai julgar pelo que está no coração. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, o escritor aos Hebreus fala assim, que não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação,
tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Olha que interessante. Eu estou olhando para vocês aqui e as pessoas que estão nos assistindo estão me vendo também do outro lado. E a gente está vendo o que é aparência, matéria. Nós estamos vendo homens e mulheres, crianças, pessoas. Nós estamos vendo aquilo que é natural. Mas Deus está olhando e Deus está vendo o espiritual. Isso é muito profundo, irmãos. Porque Deus está vendo o que está aqui dentro, o que está te movendo, aquilo que te interessa, aquilo que você pensa. Antes que as palavras saltem na boca, já estão diante de Deus. Então Tiago está chamando a atenção aqui, dizendo, falam e vivam. Se você não está conseguindo viver aquilo que está falando, peça ao Senhor graça, porque a graça é para todos. Peça a Deus sabedoria, porque a sabedoria é para todos. Peça a Deus força, porque o Espírito Santo está aí sendo derramado para todos. Segundo, como pessoas que serão julgadas, os cristãos devem sempre ter um olhar para frente. Você não deve temer o juízo de Deus. Eu até poderia fazer essa pergunta aqui, mas eu acho que seria muito redundante perguntar se alguém aqui teme o juízo de Deus. Nós não devemos temer o juízo de Deus. Por que nós não devemos temer? Porque nós sabemos que seremos julgados. E a gente já sabe qual é a sentença. E qual é a sentença? Se fizermos o bem, nós também receberemos o bem. Se nós fizermos mal, nós vamos receber o quê? O mal. Então qual é o segredo de receber o bem? É fazer o bem. Qual é o segredo de receber coisas boas? É fazer coisas boas. Então vejam, se você cumprir a lei do reino, e qual é a lei do reino? A lei do reino, Jesus falou assim, esquece o que o Moisés falou lá. Esquece essas leis que vocês foram criando ao longo da história, os decretos, deixa tudo isso aí de lado. Eu vou resumir tudo isso aí, vou colocar tudo dentro de um pacote, vou bater isso aí e vou tirar duas leis que são fundamentais para vocês diante de Deus. Primeiro, vocês vão amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, vocês vão amar o outro como você ama a si mesmo. Valeu? É só isso. Então a lei do reino, se você fizer aquilo que a lei do reino ensina, tudo vai dar certo. As Escrituras ensinam que cada pessoa vai comparecer diante de Deus. O julgamento é inevitável. Ninguém vai escapar. Não é porque, olha gente, eu tenho o privilégio de servir ao Senhor desde a minha infância. Isso é motivo de alegria, de satisfação, mas isso não me isenta do juízo. Vou ter que ir lá também. Tem irmãos aqui na igreja que tem muito mais do que eu tenho de vida, do que qualquer um de vocês aqui tem de vida, servindo ao Senhor. Mas isso não os isenta do juízo. Senhor, fazem 70 anos que eu estou servindo ao Senhor, estou liberado? Não, vai para o juízo. Vai ter que ser julgado também. Gênesis 18, 25. Tu és o juiz do mundo inteiro e vai agir com justiça. Salmo 7, 8. Tu és o juiz de todas as pessoas. Salmo 75, 7. É Deus quem julga. Salmos 96, versículo 10. Deus julgará os povos de acordo com aquilo que é correto. Mateus 16, 27. Ele recompensará cada um pelo que fez. Atos 10, 42. Deus foi posto como juiz dos vivos e também dos mortos. E 2 Coríntios 5, 10. Nós seremos julgados por ele e cada um vai receber o que merece. Agora essa pergunta eu não posso deixar escapar. Para mim, para você e para quem está nos assistindo. O que você acha que você merece receber de Deus? Pense um pouco sobre isso. O que você acha que você merece? A lei nos traz liberdade. Se você fizer tudo certo, não tem por que temer esta lei. Pela lei que nos dá liberdade. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, é o que Tiago diz. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar esta pessoa em tudo. Gente, falta um pouquinho da aula ainda, mas vocês poderão
depois acessar o conteúdo em nossa sala de aula virtual e baixar todo o conteúdo. Eu quero apenas falar a última parte aqui da aula, onde Tiago fala assim, que quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. Ou seja, ele está falando de 4 coisas aqui. Primeiro, ele está falando da questão da observação da lei, ele está falando da transgressão da lei, do julgamento da lei e da misericórdia. Ninguém é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Porque todos transgrediram e transgridem e todos caem em pecado. Não é porque a pessoa aceitou a Jesus que ela não vai pecar. Todos transgridem, todos pecam. Então, primeira coisa, ninguém é capaz de cumprir totalmente a lei. A consequência inevitável é que nós vamos ter que aparecer diante do tribunal de Deus, vamos ter que ser julgado. E aquele que se apresenta como culpado perante o juiz, ele faz o quê? Ele pede misericórdia, clemência. É assim ou não é? Senhor, eu sei que eu errei. Não é assim que muitas vezes nós oramos, Senhor? Olha, não foi fácil, o dia de ontem foi terrível, pequei, errei. Tem misericórdia de mim. E aí eu te pergunto, o que Deus faz? Ele tem ou não tem misericórdia? Fala assim, não, você não vou te perdoar não. Você não merece. Não, Deus perdoa. Então o que Tiago está chamando a atenção aqui? Que nós também devemos aprender a usar de misericórdia com os outros. Perdoar o outro para que nós também sejamos perdoados. Lembra da oração sacerdotal, aliás, da oração que Jesus ensinou aos discípulos do Pai Nosso? O que ele fala lá? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem? Os que nos amam. Ah, não é isso não? Como que é? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Senhor, assim como nós transgredimos, os outros também podem transgredir em relação a nós, mas nós liberamos o perdão, ou seja, nós exercemos a misericórdia sobre a vida dele. Meu irmão não vai para o inferno por minha causa. O meu irmão não será julgado por minha causa, porque eu libero sobre ele a unção de misericórdia, de graça, de perdão. Senhor, o meu irmão está livre para servir ao Senhor. É isso que a palavra está dizendo. E aí ele termina, sim. Até mesmo, às vezes a gente pensa que é uma oração tão simples, né? Porque a gente ora direto. Sim. A gente está falando para Deus, nos trate como nós tratamos as pessoas. Exatamente, é isso. A gente está dizendo exatamente isso, Senhor. Eu quero ser tratado de modo igual. Ah, é terrível isso, gente. Se a gente for pensar bem, é terrível. Porque às vezes, se Deus for nos tratar de modo igual, a gente está mal, hein? Então, precisamos rever. E Tiago está chamando a atenção para isso. E aí ele fala que as pessoas que tiverem misericórdia não serão julgadas no dia do juízo final. Ou seja, ninguém pode reivindicar a misericórdia de Deus sem ter exercido a misericórdia sobre o outro. Gente, isso é muito, muito, muito profundo. Ninguém pode reivindicar a misericórdia de Deus se não exercer a misericórdia em favor de outros. E a misericórdia, aí agora para terminar a aula, ela nunca pode ser conquistada. Ou seja, você não conquista a misericórdia porque você faz as coisas certas. Você não conquista a misericórdia porque você é dizimista. Você não conquista a misericórdia porque você ajuda os pobres. Você não conquista a misericórdia porque você é um bom religioso. Não. A misericórdia não pode ser conquistada, ela é concedida gratuitamente quando solicitada. Isto se chama graça. Olha, gente, que maravilha. Eu estava estudando essa aula aqui, deu uma vontade de pular lá na minha poltrona e falar, aleluia, glória a Deus. Porque você não ganha, você não conquista ela pelo que você é. Mas é pelo que Deus é quando você vai diante dele como pecador. Se nós pudéssemos conquistar a misericórdia, ela não seria misericórdia. Porque aí a gente ia fazer tudo certo, como faziam antes. Sacrificava um animalzinho aqui, um bichinho ali, e está tudo bem. Ou seja, eu vou dar uma ofertinha aqui, eu vou pagar aqui uns 10 anos de remissão, porque vai que eu morra nos próximos 10 anos, então já está garantido. Quando estivesse chegando perto dos 10 anos, eu ia lá e pagava mais 10 e pronto, estou garantido. Não, você não compra misericórdia, você ganha misericórdia. Então a gente tem que ter o olhar
para aquele que nos concede a misericórdia. E quem é que pode conceder misericórdia, irmãos? Deus. E a gente deve pedir a Ele, e então nós receberemos gratuitamente a misericórdia, sem ter que pagar por ela. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, tinha mais coisas para falar, que eu não pude falar aqui, mas quando vocês baixarem o conteúdo, eu tenho certeza que ele será muito enriquecedor na vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Pai eterno, nós oramos neste momento em nome de teu amado Filho Jesus. Senhor, e nós temos estudado a tua palavra nesta manhã e aprendido um pouco mais sobre o padrão que o Senhor exige de cada um de nós, aquilo que o Senhor quer que sejamos, a fim de te agradar, de fazer a tua vontade. E muitas vezes nós somos pecadores, falhamos, Senhor, erramos em relação às pessoas. Às vezes, Senhor, agimos precipitadamente, às vezes somos preconceituosos, sim, ó Deus, não podemos negar. Mas queremos pedir que a tua graça, Senhor, possa nos envolver, que o amor de Cristo venha dominar a nossa vida, para que nós possamos nos corrigir a cada dia e a ter pelas pessoas o olhar que Cristo tem por nós, um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, de graça. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos irmãos, e que nós possamos ser, de fato, Senhor, a tua igreja aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. O Senhor abençoe a todos, bom dia.